Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje eu gostaria de continuar então falando sobre o verdadeiro evangelho. Nas últimas devocionais, eu falei sobre os destinatários do evangelho. Para quem o evangelho é anunciado? Nós vimos que para pecadores. Na última devocional, nós vimos a centralidade do evangelho. Aonde o evangelho se centraliza? Qual que é a base do evangelho? Nós vimos Jesus Cristo, o Deus homem. E hoje eu gostaria de falar sobre o verdadeiro evangelho, sobre o aspecto do seu propósito. E para nos guiar, lemos novamente 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, que diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para, olha o propósito, salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém. O principal objetivo do Evangelho, o seu propósito maior, é a salvação de pecadores. Por isso que Evangelho, na sua etimologia, significa boa notícia. Boa notícia. Primeiro, nós devemos entender a má notícia. Qual é a má notícia? Todos os seres humanos estão debaixo do jugo do pecado e todos carecem da glória de Deus. E são todos alvos da ira de Deus. Primeira má notícia, você está perdido porque você não cumpre a lei. E aí vem o evangelho como uma boa notícia, você não cumpre. Mas Deus envia o seu filho para cumprir toda a lei no seu lugar e pagar pelos seus pecados, a fim de te transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. Louvado seja Deus. De modo que nós não obedecemos a Deus para sermos salvos, mas porque já fomos salvos em Cristo Jesus. A obediência do cristão, ela não é uma obediência visando o céu, mas o reflexo daquilo que ele ganhou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, eu gostaria de ressaltar esse aspecto do Evangelho. O propósito do Evangelho é a salvação de pecadores. E isso nos diferencia de todas as religiões. Todas. Você pega todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, elas se baseiam em obras. Em obras. Olha, para ilustrar de forma melhor. Certa vez, C.S. Lewis ele chega numa plenária onde está tendo uma grande discussão. E a discussão era a seguinte: qual é a diferença do cristianismo para com as outras religiões do mundo? E a discussão estava acalorada e ninguém sabia dizer qual que era o distintivo do cristianismo. Será que o cristianismo era mais uma religião dentro do panteão das religiões mundiais? Então, dentro daquela discussão, C.S. Lewis, ele entra e diz: gente, é simples. A graça é o que nos distingue das demais religiões. Porque, volto a dizer, todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, têm a seguinte ideia: faça e assim fazendo, você ganhará o céu, o paraíso e assim por diante. Somente o cristianismo diz: reconheça que você não pode fazer e que Deus fez por você em Cristo Jesus. Esse é o evangelho. E quando você não entende isso, você vive com um peso gigante nas costas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus ele é imutável. Ele não pode mudar. Se ele te ama, ainda que você esteja nos piores dias da sua vida, ele te ama e continuará te amando do mesmo jeito. Se você cumprir todas as regras da religião, ele continuará te amando do mesmo jeito. E no dia que você estiver lá embaixo, precisando de uma mão para te socorrer, ele vai te ajudar. E continuará te amando do mesmo jeito. Este é o nosso Deus. E foi para isso que ele enviou seu Filho, para nos salvar do nosso pecado. Isso é graça. Não há uma força em você que faça com que você seja salvo. Entenda isso. Foi o que Cristo fez na cruz por você. Se você chegou a mais esse final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva.
a fim de que nós alcancemos o maior número de pessoas com a mensagem salvadora do verdadeiro Evangelho. Que Deus nos ajude. Até a próxima. Amém.